Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em semanas. Oramos para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa ou tudo aquilo que está estagnado entre em movimento. Liberamos essa palavra e oramos no nome de Jesus Cristo, e que todo tipo de amarra espiritual, tudo aquilo que está sendo travado no mundo espiritual, toda a resistência do inimigo à tua vida, a áreas da tua vida, nós oramos agora por um destravar, oramos por um romper, no nome poderoso de Jesus Cristo, que caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra o que é laço, que caia por terra aquilo que está amarrado, no nome de Jesus Cristo. E liberamos uma palavra e uma oração, que haverá movimento, haverá aceleração no nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por pessoas que têm grandes responsabilidades financeiras, pessoas que têm desafios, contas a pagar, colaboradores a quitar os seus salários, que o Senhor possa abençoar a vida desse empreendedor, dessa empreendedora, o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, que tem seus compromissos mensais, compromisso com a sua casa, com a sua família, que o Senhor possa intervir. Eu oro por provisão sobrenatural. A tua palavra diz em Filipenses, Senhor, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meu Pai, eu quero declarar, não vai haver falta, vai haver fartura, vai haver abundância, vai haver o multiplicar, em o nome de Jesus Cristo nessa vida. Eu quero declarar, Pai, que portas serão abertas, recursos chegarão, pontes do destino o Senhor colocará no caminho dessa pessoa. Em o nome de Jesus, relacionamentos chaves para o crescimento, para a prosperidade, para o avanço dessa obra, para o avanço dessa casa, para o avanço nessa negociação. Oramos por milagres, Pai, e que toda injustiça contra nós, toda injustiça contra a nossa casa seja visitado por Ti. Meu Deus, nós oramos declarando que o Senhor é o juiz de toda a terra. Apresentamos diante de Ti toda injustiça, toda palavra contrária dita contra nós, toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, inveja, maldade. Nós colocamos diante de Ti e pedimos a justiça do Senhor em nosso favor. Em o nome de Jesus Cristo, também oramos, Pai, para que o Senhor venha proteger a nossa casa, venha blindar a nossa família. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, a bênção da proteção, a bênção do livramento do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga avanço aos projetos dessa pessoa. Todo projeto que ela tem, que está andando devagar, que está, Senhor, travado, que haja um destravar, que haja um rompimento, que a unção do rompedor toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Já estamos tendo testemunhos aqui do nosso propósito. Na oração da manhã de hoje, eu já dei um testemunho, resultado aqui do nosso propósito, que levaria anos, acontece em dias. E agora eu recebi o testemunho da Vanessa, que também nos acompanha nas orações e está aqui nesse propósito, e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, eu venho contar um testemunho. Há 2 anos aguardávamos receber um dinheiro na nossa empresa, sem nenhuma notícia do processo durante todo esse tempo. Começamos o propósito para que aconteça em dias o que levaria anos, e no dia 20, no mesmo dia, recebemos um e-mail, e 2 dias depois, outro e-mail informando que o valor seria liberado. Hoje, dia 24, ao acordar, vimos o valor em conta. Sou grata a Deus, emocionada, e louvo o seu nome porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a bênção não para aí. Também fiz um propósito no ano passado e Deus me concedeu os 3 pedidos que fiz. E o maior foi ver meu marido curado das feridas emocionais.
e voltando para Jesus, caminhando junto comigo nas orações. Fico sem palavras para agradecer. Oro sempre por você e por toda a sua equipe. Que Deus continue abençoando e guardando vocês e todos os familiares. Que Deus abençoe, Vanessa. O nosso Deus é um Deus real. Ele é um Deus que tem o poder de acelerar as coisas. E uma das coisas que a gente tem que entender também, que às vezes não está andando algo na nossa vida, não é porque Deus não está abençoando, é porque tem coisas espirituais que estão travando. E quando a gente entra em oração, você está se conectando ao Deus que dá resposta. E você usa a autoridade que Jesus te deu para desfazer essas amarras. Essas amarras têm que serem desfeitas através da oração, através de declarações, e é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, você que me acompanha aqui nas orações, fique firme em oração e você vai ver os resultados. Fique firme em oração que você vai ter o toque de Deus, você vai ter a visitação de Deus aí na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra, essa palavra está em Gênesis capítulo 25, verso 21 em diante, que diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Nós vemos aqui que Rebeca, ela consultou ao Senhor. E o Senhor falou algo com ela, que dentro do ventre dela havia 2 povos e que o maior serviria o menor. E ela teve 2 filhos, ela não podia engravidar. Isaque, marido dela, orou, ela engravidou e nasceu Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Depois, mais tarde, Jacó acaba enganando Esaú. Esaú tenta matar Jacó. E Jacó, então, parte para uma terra distante. E ali ele tem experiência com Deus. Ali ele começa a alinhar a vida dele à profecia que estava sobre ele. Eu quero que você entenda, algumas pessoas têm alguns equívocos sobre a profecia e elas pensam que toda profecia tem que acontecer, independente da pessoa alinhar a vida dela com Deus ou não. Uma pessoa pode ter muitas palavras proféticas sobre si, mas se ela não estiver alinhada com Deus, com o propósito, com a vida diante de Deus, a profecia pode não se cumprir. Porque a profecia, ela é uma autorização do céu, é um decreto do céu sobre alguém, mas que existe alguns requisitos para que essa profecia se cumpra. Por exemplo, quando Jacó saiu da casa do pai, ele não imaginou como que aquela profecia poderia se cumprir, mas ele fez uma aliança com Deus no caminho. E aqui começa o cumprimento da palavra profética. A Bíblia diz que no deserto, enquanto ele fugia do irmão dele que queria matá-lo, diz que ele teve uma experiência com Deus, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada, e essa escada ia até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E ele viu o Senhor no alto daquela escada e ele recebeu mais uma profecia. Ele recebeu mais uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que o Senhor o abençoaria tremendamente. E ali ele fez uma aliança com Deus. Ele foi convencido. Até aquele momento, Jacó, ele não tinha uma aliança com Deus. Ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus de Isaque, o Deus de Rebeca, o Deus do avô Abraão. Mas ele mesmo não tinha uma aliança com esse Deus. A aliança só veio depois dessa experiência sobrenatural. Eu quero que você entenda que, para que você entre na rota profética, na rota do cumprimento da promessa ou da profecia, você precisa fazer uma aliança com Deus. A sua vida começa a mudar com a aliança com Deus. É impossível você viver uma palavra profética na sua vida sem fazer uma aliança com Deus.
As pessoas pensam que independente do que elas fazerem, vai acontecer porque Deus disse. Mas você tem que entender que toda palavra que Deus dá, geralmente é condicional. Geralmente é condicional. Ou seja, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. É sempre necessário uma ação. Então, ainda que uma pessoa tenha recebido uma palavra profética, é necessário ela ter uma ação. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus caminhou com ele por todo o tempo que ele esteve na casa de Labão. Ali Deus prosperou, abençoou seus negócios, ali Deus deu família para ele, ali Deus deu filhos para ele, ali ele começou a realizar os sonhos dele. Mas ainda tinha mais. Tinha voltar para a terra, tinha a restauração do relacionamento com o irmão, tinha a restauração familiar dele voltar para a casa do pai. Tinha muita coisa ainda para acontecer na vida de Jacó. Mas tudo aconteceu a partir do momento que Jacó fez uma aliança com Deus. Jesus quer salvar a todos, mas tem que haver uma ação do homem em relação a Deus. Porque a ação de Deus já aconteceu. Quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele morreu para nos salvar, essa foi a ação de Deus. Mas a ação do homem é fazer uma aliança com Deus, assim como Jacó. Então você pode ter muitas profecias sobre você, mas muitas dessas profecias podem não acontecer, porque é necessário uma ação, é necessário uma aliança que você tem que fazer com Deus. E essa aliança vai marcar a tua vida para sempre. Se você não tem aliança com Deus, não tem como algumas profecias se cumprirem na sua vida. Eu conheço pessoas que gostam de ir a cultos de profecia. Então elas vão aonde tem um profeta, elas vão até uma célula que tem um profeta, até uma campanha que tem um profeta, até uma igreja que tem um profeta, e elas recebem lá uma palavra profética. E elas pensam, agora vai acontecer? Agora minha vida vai para frente? E passa-se os meses e a vida não vai para frente. Por quê? Porque não houve uma ação. A palavra foi liberada, mas não houve uma ação. E essa ação, ela pode ser uma aliança com Deus, começa por aí, a aliança com Deus. Pode ser uma instrução que você tem que seguir. Pode ser o começo de algo onde você vai ter que desbravar um caminho, que você vai ter que dar o primeiro passo, certo? Essa ação pode ser até mesmo você perdoar alguém que muito afligiu você, que muito fez mal para a tua vida, mas que na palavra profética, sabe, Deus falou para você alinhar o seu caminho. Essa ação pode ser também você largar o pecado, sair de uma situação de erro, sair de uma situação de pecado, de engano. Então, há ações que são necessárias para o cumprimento da profecia. Se não houver a ação da sua parte, não vai haver o cumprimento da palavra profética. Temos vários testemunhos de pessoas que nos acompanham nas orações e essas pessoas estiveram em escolas de profeta, essas pessoas receberam palavras proféticas e a vida delas mudou quando elas tomaram uma ação. Eu perdi as contas de quantas empresas começaram com uma palavra profética, mas a pessoa teve que ter uma ação, ela teve que ir lá, alugar o lugar, ela teve que começar o negócio, ela teve que ir atrás dos fornecedores, porque ela recebeu a palavra, mas agora tinha uma parte que cabia a ela, que era a parte da ação, dela ir, fazer, bater na porta, abrir o CNPJ e começar as coisas. Tudo tem que ter uma ação. Por mais que você receba palavras proféticas na sua vida, você tem que ter ação. Não, Deus falou comigo que eu vou ser uma líder de várias mulheres. Então, começa a pregar para as mulheres. E algumas pessoas, elas ficam aguardando a porta se abrir. Mas quantos amigos você tem nas suas redes sociais?
Começa a ministrar para esses? Começa a ministrar para esses? Começa a ministrar para o seu ciclo de relacionamento, suas clientes? Comece a ministrar para os seus parentes, para os seus amigos? Comece a levar a palavra, porque se Deus lhe deu, se essa palavra que você recebeu veio da parte de Deus, com essa ação, Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a trazer agenda para você, Deus vai começar a liberar favor sobre a sua vida e as coisas vão acontecer. Eu estava sempre falando para um rapaz a respeito de um negócio que ele deveria começar. E ele não queria, lutava contra aquilo, sabe? E guerreava e dizia, não, eu não quero voltar para isso. Mas quando ele decidiu fazer aquilo que ele estava recebendo há muito tempo, a mesma palavra profética, ele abriu aquele negócio, Deus começou a prosperar. Encheu de gente, encheu de serviço. Por quê? Porque faltava uma ação. Enquanto a pessoa fica lutando com a palavra profética, enquanto a pessoa fica, dizendo, não, eu não quero isso, ou eu vou esperar Deus fazer, tem coisas que começam por você, porque Deus já fez a parte dele. Você já tem uma palavra sobre a tua vida, está faltando a ação. Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Jesus estava andando sobre as águas. A palavra já foi liberada, mas o que o Pedro teve que fazer? Ele teve que começar a tirar o seu pé do barco e começar a colocar a planta dos seus pés sobre as águas e caminhar até Jesus. Então, a palavra vem, mas a ação tem que vir da sua parte. A ação tem que vir da sua parte. E assim você viverá o propósito de Deus na sua vida. Jacó só começou a viver o extraordinário quando ele fez aliança com Deus, quando ele começou a ter um pacto de fidelidade com Deus. Talvez seja esse o pacto de fidelidade que você não tem ainda. Você não tem ainda um pacto de fidelidade. Como Jacó assumiu um pacto de fidelidade com Deus e começou a andar com Deus. E ele disse, se o Senhor me levar de volta em paz para a minha terra, e se o Senhor me abençoar, então, Senhor, o Senhor será o meu Deus e eu serei fiel a Ti em todas as coisas. Foi esse o pacto que Jacó fez com Deus? Foi essa aliança que ele fez com Deus? E quando você fizer a aliança com Jesus Cristo, com a palavra de Jesus Cristo, eu tenho certeza, você verá as coisas se movimentarem na sua vida. Amém? Faça uma aliança com Deus. Porque daí você vai ver se a palavra que você recebeu de fato é uma palavra profética ou foi só uma invencionice do homem. Ou talvez, o homem tropeçou na palavra e o homem pode errar, o profeta pode falhar, mas Deus, se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Então segura essa palavra no nome de Jesus. Ela é uma direção para a tua vida, ela é uma instrução para você. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10. Amém? Manda aí para 10. É o mínimo. Todos podem mandar para 10 pessoas. Compartilha nas tuas redes sociais. Compartilha nos grupos que você está. Manda aí para o máximo de gente que você puder. Em o nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que eles vão ser abençoados. Tenho certeza que eles vão ser abençoados. Manda aí, compartilha e se tiver mais contatos, compartilha com o máximo de pessoas que você puder no nome de Jesus Cristo. E eu tenho 2 recados para você. O primeiro, eu convido você a se tornar meu aluno na academia aqui no Global. Essa academia está nos dando muita alegria e nós temos grandes projetos para ela no ano que vem. Por isso eu quero convidar você a se tornar nosso aluno, certo? Tenho certeza que você vai gostar muito, você vai estudar dentro da academia, você vai ter um contato mais próximo conosco, você vai caminhar mais perto da gente, certo? Sei que vai ser uma tremenda bênção em nome de Jesus Cristo. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu vou ter muitos eventos no ano que vem e todos eles cruzam por dentro da academia.
Então, eu não quero que você fique de fora disso. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? O segundo anúncio é que domingo agora, eu e minha esposa estaremos em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Vamos ministrar às 9h30 da manhã em um culto extraordinário, poderoso, na igreja que eu e ela somos voluntários. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente nesse domingo, às 9h30 da manhã, com chuva ou sem chuva, porque tem chovido muito aqui, mas eu quero convidar você a estar com a gente em o nome de Jesus Cristo. Vai ser uma benção, vai ser tremendo. Amém? Rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente. Muito bem. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, certo? Coloca aqui teu pedido de oração, coloca aqui o desejo do teu coração em nome de Jesus. Já aproveita, você que está no meio da família aí, já compartilha com eles, né, da oração, convida eles para orar junto em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Eu quero orar por você. Quero apresentar todos os pedidos de oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso e como está escrito na Tua palavra, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há poder na oração. Nós cremos que há poder na oração. Estamos conectados aqui hoje, nesse propósito. Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas. Oramos por uma aceleração agora. Tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver devagar, tudo aquilo que não estiver acontecendo, que entre em movimento, liberamos essa palavra agora. Também oramos, Pai, por pessoas que estão esperando, estão aguardando que recursos sejam pagos a elas, que estão aguardando que dívidas sejam pagas a elas. Senhor, oramos por uma aceleração agora nos recursos. Em o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor traga os recursos para essa pessoa que tem projetos distantes para construir a sua casa ou para construir a sede da sua empresa. Mas, meu Deus, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres. E eu oro agora para que milagres comecem a ser liberados em nome de Jesus Cristo. Que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um destravar na casa dela, haja um destravar na família dela. Que todo laço do inferno seja cortado, que tudo aquilo que vem contra ela, que por 7 caminhos bate em retirada, que toda opressão espiritual, que toda luta espiritual que essa pessoa está enfrentando caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória a este homem, dá vitória a esta mulher, no nome de Jesus Cristo. Derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu favor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, meu Pai. Toque-os com a Tua graça agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que essa pessoa seja curada agora, no nome de Jesus. Oramos também, Pai, apresentando cada pedido de oração a Ti. E pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, meu Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Ore também por nós. Sábado temos programa na Rede TV, em rede nacional. Deus
colocou essa ferramenta nas nossas mãos. É uma grande responsabilidade, mas estamos sendo fiéis. Já estou há quase 3 anos na televisão, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com 10 pessoas, que o Senhor te proteja e que o Senhor guarde a todos da tua casa. Até mais.